Olá para você! Eu sou a Cris Alves e este é o canal Histórias Sobrenaturais. Por aqui eu conto relatos e relato contos. E se você quer a sua história narrada aqui no canal, a envie para o e-mail que está na descrição do vídeo. E se chegou aqui por uma indicação do YouTube, não foi por acaso, mas sim porque o sobrenatural lhe escolheu. Então, aceite o convite e se inscreva no canal. E para quem já é inscrito, meu muito obrigada. E se gostar da história, deixe seu like. Isso me ajuda muito no canal. E não é porque algumas pessoas não acreditam no sobrenatural que ele deixa de existir. Com tudo dito, iniciarei a história. Hoje tenho 60 anos, mas lembro como se fosse ontem do que aconteceu naquela fazenda onde meus pais trabalhavam como caseiros. Há memórias que se recusam a morrer, e aquela casa, especialmente, parecia guardar segredos que nem o próprio tempo ousava enterrar. Quanto mais velho fico, mais percebo que existem lugares que prendem acontecimentos como se fossem parte da própria estrutura, impregnados nas paredes, no chão, no ar. A fazenda era enorme, uma construção antiga, maltratada pelos anos e com uma história longa demais para ser completamente contada. Antes de ser o lugar onde eu cresci, foram uma grande plantação de café, sustentada pelo sofrimento de homens e mulheres escravizados. Os adultos evitavam falar disso, mas mesmo criança eu sentia que havia alguma coisa ali, um peso invisível, como se a terra exalasse histórias que jamais encontraram paz. À noite, os galpões pareciam vivos, estalavam de um jeito que não era normal. As janelas balançavam sozinhas, mesmo quando o ar estava completamente parado. Às vezes eu tinha a impressão de que alguém caminhava no corredor. Meus pais diziam que era a madeira dilatando, mas o som era ritmado demais para ser só a madeira. O dono da fazenda vinha de vez em quando na fazenda. O administrador da fazenda, sua esposa e filha moravam na casa principal. Eu me lembro da filha do administrador com clareza. Pequena, frágil, sempre deitada na mesma cama encostada à janela. Ela tinha paralisia cerebral. Não falava, não andava, não se movia sozinha. Mas os olhos eram outra história. Havia uma profundidade ali, como se ela percebesse coisas que mais ninguém conseguia. Ela observava o teto, o vazio, a escuridão, como que interagindo com algo que nós não víamos. Naquele ano, ela completara 13 e eu 10. E foi então que tudo aconteceu. O pai dela comentava com meus pais que há algumas semanas vinha ouvindo barulhos estranhos durante a madrugada, sussurros indistintos, quase vozes, que se perdiam no escuro. Depois vieram passos leves, como de alguém pequeno, circulando em volta da casa. Mas o mais inquietante era o jeito como esses sons se transformavam quando ele entrava no quarto da menina. Ficavam mais altos, mais próximos, como se eles estivessem justamente ali. Ele dizia que, ao fechar a janela, os barulhos diminuíam, mas o quarto se tornava insuportavelmente quente e ela começava a se agitar na cama. Não havia ventilador
e a janela precisava ficar aberta. Assim foi por semanas, até a noite que mudou tudo. Agora passo a contar como o administrador nos contou naquela época, como tudo aconteceu. Era meia-noite, ele começou. Acordei com aqueles sons, mas desta vez estavam diferentes, mais fortes, mais perto, como se alguém estivesse andando no beiral da janela dela. Eu levantei e fui até o quarto dela, e ela estava dormindo. Fechei a janela para tentar abafar um pouco aquela algazarra. Voltei para a cama. Mas não deu nem um minuto e ouvi um barulho muito alto que veio do quarto dela. Eu literalmente corri até lá. Quando entrei no quarto, minha esposa já chegava logo atrás de mim. A janela estava totalmente aberta, escancarada, batendo devagar, como se alguém tivesse acabado de soltá-la. Olhei para fora e nada vi. Minha filha estava acordada, olhando fixamente para o teto. E sobre a cama, ao lado dela, havia um pêssego. Não fazia sentido. Pior ainda, eram os dentes. Uma mordida pequena no pêssego, profunda, marcada por 4 dentinhos, 2 em cima, 2 embaixo. Tão perfeitos, coloquei o pêssego na cômoda e fechei a janela. Ficamos com ela até ela adormecer novamente. Lhe demos um beijinho e fomos dormir. Os sonhos não cessaram até o amanhecer. Às 6 horas, quando levantei, o ambiente tinha mudado completamente. O ar estava parado demais, pesado demais, silencioso demais. Comecei a me arrumar para ir trabalhar. Minha esposa acordou e foi ver nossa filha. Então, um grito. Corri para o quarto da minha filha. Ela estava nos braços da minha esposa, que estava chorando. O pêssego, já escurecido, permanecia sobre a cômoda. Aquela foi a última noite da menina. Nada mais poderia ser feito. Pouco depois, o administrador e sua esposa foram embora da fazenda, falando que ela era mal-assombrada. Meu pai assumiu o cargo de administrador e nós nos mudamos para a casa principal. O quarto que antes fora da menina passou a ser o meu. Lembro até hoje da estranha sensação de entrar ali pela primeira vez. O piso rangia, a janela, mesmo fechada, parecia deixar o vento entrar. Eu tentava não pensar na menina, nem na última noite dela, mas era impossível. Até que fui esquecendo gradualmente. Durante alguns anos, nada aconteceu. A fazenda parecia adormecida, como se estivesse apenas observando. Eu cresci naquele silêncio desconfortável, sempre com a impressão de que a casa me vigiava. Até que, numa noite, tudo recomeçou. Nós ouvimos o primeiro assobio, fraco, arrastado, igual ao que o antigo administrador descreveu. Depois os passos suaves circulando pela varanda, como se fosse de alguém pequeno. Sussurros tão baixos que parecia que vinham de dentro das paredes. Quando os ruídos se aproximaram do meu quarto, foi o suficiente. Meus pais não esperaram mais e fomos embora da fazenda. Hoje, acredito que lugares considerados mal-assombrados só se tornam assim porque guardam histórias que nunca tiveram desfecho.
nem enquanto as pessoas envolvidas eram vivas, nem depois que se foram. Gostou da história? Deixe seu comentário. Também deixe o nome da cidade onde você mora, que eu contarei aqui no canal uma história sobrenatural sobre a sua cidade. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.